Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. E aí, rapaziada que gosta do Agro e Prosa? Eu estive semana passada na Tecnoshow comigo e tive várias prosas, bate-papos com pessoas muito interessantes. E eu conversei com Osmar Cunha, diretor da Elo Soluções Agrícolas, com o Romir Brandt, diretor da Trominc, e com o Adriano Malê, diretor da Agrocult. E nós falamos a respeito do déficit de armazenagem no Brasil. Eu já vou pedindo para você deixar um like aqui nesse bate-papo e que tal seguir o nosso podcast. O Brasil tem um déficit monstruoso em termos de armazenagem. E esse déficit não é de hoje não, ele é desde sempre. Nós estamos sempre produzindo além da nossa capacidade de armazenagem. E para falarmos desse assunto, eu estou aqui com o Osmar Cunha, diretor da Elo Soluções Agrícolas, o Romir Brandt, que é diretor da Trominc, e o Adriano Malê, que é diretor da Agrocult. E nós vamos bater um papo a respeito das questões da armazenagem no Brasil. Osmar, muito obrigado por estar conosco, eu tenho certeza que vai ser uma prosa muito boa. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso stand, é um prazer recebê-los aqui. E vamos falar um pouco sobre armazenagem, que é o que a gente sabe fazer. Muito obrigado. Romir, você é de onde? É um prazer ter você aqui. Já vamos começar a nossa prosa aqui falando quem é a Trominc, quem é essa empresa e que soluções ela traz para o produtor rural. Muito bem, obrigado pela oportunidade da gente poder estar conversando, Divino, e eu me sinto cada vez mais honrado de estar participando desse evento, que é a Tecnoshow. A Trominc tem história aqui do começo dos anos 2000 e agora com a parceria da Elo há 15 anos distribuindo produtos para armazenagem e resolvendo aí alguns problemas que acabaste aí de comentar, que é a defasagem. Além da defasagem, é a produção crescendo mais por hectare do que a armazenagem. Trominc é uma empresa do Rio Grande do Sul, eu sou de lá, da fábrica, e temos 31 anos de história. E sempre inovando, a nossa empresa nos últimos 6 anos vem trazendo ao produtor rural a evolução da armazenagem que não vinha acontecendo na velocidade que o produtor precisava. Então estamos buscando aí uma oportunidade no mercado com uma forma diferenciada e hoje atendemos esse mercado aqui com um bom volume de vendas e assim eu quero agradecer também o nosso produtor rural que tem confiado a nós as suas compras. Muito bem. Adriano Malê, diretor da Agrocult. Quem é a Agrocult? Onde é que você fica? Conte um pouco do seu trabalho, a solução que você traz para o produtor rural. É uma satisfação estar com vocês aqui. Divino, obrigado por essa oportunidade. A Agrocult é uma empresa que ela se divide em dois segmentos. O segmento de distribuição dos produtos da marca Cicloar, que são exaustores de ar, que nós colocamos no telhado dos silos e armazéns, que tem o objetivo de melhorar a qualidade do produto armazenado. E tem uma outra área, que é a área de capacitação, de treinamento, onde nós rodamos praticamente o Brasil todo levando conhecimento. Esse projeto é um projeto que começou em 2009, e chama-se Circuito de Armazenagem. Então nós rodamos dando palestras pelo Brasil, aqui em Rio Verde, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia e outras localidades, levando o conhecimento que a gente tem de armazenagem, porque o objetivo é cada vez mais capacitar, porque nós temos um déficit grande de armazenagem e com certeza precisamos armazenar bem, né? E aí passa por capacitação também. Eu preciso agradecer a Paula, que insistentemente me convidou nessa correria da feira, né, gente? É muita correria,
muita coisa para se fazer, mas a Paula falou, olha, nós temos uma pauta bacana, temos um assunto legal ali, e eu preciso que você vá lá e converse com o pessoal. Osmar, vocês trabalham com soluções no pós-colheita. Eu gostaria que você dissesse que soluções são essas e qual é a importância desse pós-colheita. Porque a gente fala tanto do preparo do solo, fala tanto do plantio, fala tanto da colheita e fala pouco do pós-colheita, né? Eu gostaria que você dissesse quais são essas soluções. Bem colocado, Divino. O cuidado que se tem na hora da planta até a hora da colheita, ele é muito grande. E depois que esse grão foi colhido, o cuidado já não é mais tão grande. E precisa. Por quê? Porque ele é um ser vivo. E esse grão precisa de cuidado para se manter, né? A Elo Soluções Agrícolas, ela é uma empresa que ela vem para trazer toda a solução, desde o projeto do zero, se o cliente não tem nada instalado, parte de melhoria em unidades existentes, né? E reposição de peça e assistência. Por quê? Aonde tem uma unidade armazenadora, nós temos um cliente. Então, aonde tem produção de grão, nós também podemos ter um futuro cliente. Porque a Elo faz do projeto até a assistência. Romero, eu já tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, em áreas produtivas muito parecidas com a nossa aqui. E é muito comum você ver pequenas propriedades rurais, né? Parece até uma cidadezinha, aquelas propriedades, e todo mundo tem seu silo, todo mundo tem seu armazém. A Argentina não é muito diferente, mas aqui no Brasil parece que essa é uma cultura muito nova. E já tem, 30, 40 anos que a gente vive falando desse déficit de armazenagem. Essa história está mudando, esse déficit está diminuindo, e essa cultura está mudando ou não? Então, assim como você, eu já fui 4 vezes para os Estados Unidos, já fui visitar a África do Sul quando plantava milho a 1,5 metro longe um do outro. Eu já fui para a Rússia conhecer produção, mas como o Brasil, na evolução recente, não tem nenhum país. A gente precisa imaginar o seguinte, que há poucos anos atrás falávamos em 40 sacos por hectare, depois estávamos falando de 60, hoje estamos falando de 90. O milho está num início de processo de grande transformação de volume e nós já vamos estar falando aí próximo a 300 sacos por hectare. Eu acho que isso é muito rápido e os Estados Unidos supera isso. Então, nós temos toda a oportunidade para fazer com que o grão brasileiro cresça em volume na mesma área plantada, sem precisar desmatar, sem precisar fazer nada. Só que a armazenagem brasileira, ela não acompanha esse percentual de crescimento de produtividade por hectare nos silos, nos armazéns. O volume armazenado a mais no Brasil por ano é muito menor do que a produtividade a mais. Então nós estamos descolando ainda mais o volume de armazenagem no Brasil. Esse é um problema, sim, porque o Brasil ele pensa muito em colher e exportar. Exportação, sim, é uma geração de riqueza, mas nós não conseguimos exportar com ele úmido ou sujo. Essa etapa é necessária e nós não estamos conseguindo fazer isso. E vamos começar a ter que brigar por isso, e isso está numa das maiores pautas atuais, falta de armazenagem. Então a conscientização já existe. Quais os recursos que nós vamos ter que buscar para que isso se efetive? Uma das pautas que inclusive gostaria de falar mais tarde é essa evolução da armazenagem para que ela se torne menos traumática e seja acessível para o nosso produtor. Não adianta, Adriana, a gente achar que o governo vai resolver essa questão. O governo não vai investir em armazenamento. As trades não estão investindo em armazenamento como deveriam. E o produtor rural, ele tem um gargalo, que é a questão do custo, né, de se construir essa armazenagem na fazenda, e falta dinheiro subsidiado. Como resolver essa questão? Divino, a questão do déficit da armazenagem, que nem o Romero comentou, isso é crescente, certo? E precisamos ter uma contribuição do governo em criar linhas de crédito para acelerar
essa aproximação entre produção e capacidade armazenadora, certo? O grande objetivo nosso do Brasil foi sempre levar o produtor a ter a sua unidade na própria propriedade, junto à sua lavoura. Para que isso? Para reduzir custos e aumentar a margem do produtor. Ou seja, tu consegue armazenar teu produto, tu faz uma segregação, tu pode vender num momento mais onde as commodities estão valorizadas, né? Tu ganha no preço de logística e outros benefícios que tem toda a questão da armazenagem, né? Uma situação é vender balcão, outra é vender disponível. Então tudo isso começa a agregar valor na questão da armazenagem. Mas a alavancada do setor de armazenagem passa muito em o governo disponibilizar recursos, certo? Para quê? Para que a gente cresça nesse sentido. E o Brasil, ele é uma potência do agronegócio, né? Quando a gente fala negócio, a gente está vendo toda uma cadeia, né? Então a gente está vendo soja, está vendo milho, está vendo leite, está vendo café, cana, tudo, carnes, aves, né? Então é um talento brasileiro o agronegócio. Então, a gente precisa cada vez mais ter esses incentivos do governo, linhas de crédito que consiga subsidiar os investimentos. Porque o investimento numa unidade, e depois com certeza o Romiro vai comentar esse assunto, é um investimento que precisa de recursos, certo? Então a gente passa por esse aumento de cenário, aumento de capacidade com o suporte do governo federal, né? O Osmar, o Adriano colocou aqui dessa necessidade. Nós tivemos aí mudanças recentes na política e muitas incertezas ficam, inclusive em relação a dinheiro para o agronegócio, né? Tudo por enquanto é muito incerto. Mas o produtor rural já entendeu, conforme o Romir colocou aqui, ele já entendeu que ele pode ter o controle do grão dele, né? Daquilo que antigamente ele tinha que se indispor rapidamente, né? Tinha que vender rapidamente. E ele já entendeu que ele pode ir vendendo aos poucos e mantendo aquilo que futuramente ele pode utilizar, né? Para se obter preços melhores. Mas enquanto esses recursos do governo não vêm, o produtor está disposto a colocar a mão no bolso, a fazer esse aporte de dinheiro para fazer esse investimento na propriedade rural? Então, Divino, existe um tabu nessa questão da armazenagem, que é o entendimento de que o produtor é pequeno para fazer isso. E não é. Às vezes, o tabu é que assim, só grande produtor pode fazer. E não é verdade. O pequeno produtor, o médio produtor, é tão beneficiado quanto o grande ou mais, quando ele faz a unidade armazenadora dele. Nós temos vivido nos últimos anos momentos de que o produtor, sim, está colocando a mão no bolso, o produtor que ficou capitalizado, que está num momento mais propício, ele está colocando a mão no bolso e fazendo investimento com recurso próprio e depois, às vezes, até buscando algum capital de giro para retornar, buscando algum recurso para retornar esse capital de giro, né? Então, o produtor tem olhado, mas o tabu que precisa ser quebrado não é só grande produtor. Pequenos produtores pequenos e médios produtores também têm como fazer a sua unidade e ganhar com isso. O investimento na unidade armazenadora, ele não é tão astronômico quando comparado ao investimento em grandes máquinas, como uma colhedeira, algo assim, né? Você tem esses equipamentos com preços elevados hoje. E a armazenagem de grãos, ela tem vários modelos. Dependendo como você desenvolver o projeto, um projeto mais simplificado, fica numa condição que viabiliza. Então, dá para olhar para a armazenagem, sim. Claro, o que o Adriano falou, com recursos, acelera o processo, né? Então, você tem algo que é mais incentivado. Mas dá para trabalhar com recurso próprio. Romir, qual é o grande trauma da armazenagem da fazenda?
Então, eu estava esperando essa pergunta. O trauma da implantação é um, o trauma da operação é outro. Tá? Isso aí é muito fácil nós dizermos que conhecemos muito bem tratores, colheitadeiras, plantadeiras e não conhecemos a armazenagem. Então, esse sim é um dos traumas. Qual é o objetivo da Atrominc alcançado nos últimos anos? Destraumatizar o processo de armazenagem. Para isso, a gente vem ao longo dos últimos anos lançando novos produtos e a inovação dos últimos 3 anos está em destraumatizar a implantação do projeto. Tanto é que lançamos alguns equipamentos e hoje a Atrominc ela fornece uma unidade armazenadora sem nenhum buraco no chão, sem poço de elevador, sem moega. Nós conseguimos fazer isso de forma harmônica e olhando sem traumas. Como que foi feito isso? Sim, com investimentos pesados no Parque Fabril. Hoje a Atrominc ela tem um Parque Fabril de 30 mil metros quadrados. A gente tem 750 colaboradores na planta, uma engenharia robusta e nos últimos 6 anos, todo ano lançando produto novo. O nível 0 da fazenda já era um objetivo muito antigo e ele só foi viável agora com a tecnologia Fabril. Resistência de materiais, uma fábrica extremamente moderna e nós conseguimos fazer isso. Então, uma unidade armazenadora sem muita obra civil, por exemplo, um tempo de implantação que se falava aí 8, 10, 12 meses, a gente conseguir reduzir isso a 4, 5 meses. Esse tempo de obra com pessoas, com máquinas, é um risco, mas vai muito além disso, que é o futuro, que é a homologação para unidades mais ambientalmente corretas. Na nossa obra nível 0, nós não temos poços gerando gases que matam pessoas todo ano por aí. Nós não temos água incomodando como tem. Então, essa tecnologia, ela mudou também. Hoje nós temos aí equipamentos podendo ser operados no celular. Isso também é uma novidade na armazenagem de grãos. E a Atrominc tem feito isso nos últimos anos. Na palma da mão ainda não, mas palpável sim. Então, o objetivo nosso de destraumatizar está sendo conquistado. Adriano, baseado no que o Romir disse, pode-se dizer então que a sustentabilidade chegou na armazenagem? Com certeza, com certeza. Essa questão, essa proposta da unidade nível 0, ela é uma mudança de conceito, uma mudança, é uma proposta, e isso aí é uma coisa que praticamente é irreversível, certo? Porque a praticidade, a questão de segurança, que nem o Romir falou, a economia de tempo, até a parte de investimento, tudo mais, e controle de pragas e redução de risco de explosões, tudo, é uma virada de página, certo? É uma virada de página na armazenagem. Um dos produtos que a gente trabalha, que é o sistema circular Lux, nós conseguimos trazer para o ambiente da armazenagem, dentro de um silo, dentro de um armazém, a iluminação natural. Porque até então nós estávamos o quê? Nós estávamos operando o operador na unidade num ambiente escuro e insalubre. Hoje ele trabalha num ambiente claro, iluminado, com ventilação, renovação de ar. E a gente tem muito risco de formação de gases na armazenagem, né? E que nem o Romildo falou, constantemente a gente vê pessoas, né, tendo esse problema de sinistro. Então, são tecnologias, são coisas que nós, as empresas, vão trazendo, vão desenvolvendo para quê? Para ter uma produtividade, uma qualidade, uma segurança, uma rentabilidade do produto que a gente trabalha. Porque nós armazenamos 2 coisas. Primeiro, não em grau de importância, mas ambos são coisas diferentes, mas nós armazenamos o quê? Alimento. Então nós temos que consumir o alimento. Nós estamos diretamente ligados. Então muitas vezes o pessoal urbano acha que, eu sempre mexo assim, acha que a polenta brota na gôndola do supermercado, né? Não, ela entra por um sistema de armazenagem, é recebida numa moega, sofre um processo de limpeza e secagem, certo? E outra também, nós trabalhamos com dinheiro. Quer dizer, o silo tem dinheiro ali. Então aquele dinheiro é o cofre do produtor, então ele tem que cuidar muito bem.
Por isso que entra sempre aquele conceito, a armazenagem a nível de fazenda, a nível de propriedade, ele está olhando ali o dinheiro dele. Certo? E ele está cuidando e guardando e aproveitando as oportunidades de oscilações de mercado, aumento de preço das commodities, o equilíbrio das commodities em termos de valorização. Então isso aí também é importante, ele ter esse sentimento. E isso aí a gente tem observado e eu não estou diretamente ligado nessa questão de projetos, mas o Romir e o Osmar pode certificar. O produtor, ele compra uma unidade armazenadora. Quando ele conclui a unidade, ele devia ter botado mais uma célula de armazenagem. Valeu então, rapaziada. Essa foi a nossa prosa de hoje com o Osmar Cunha, diretor da Elo Soluções Agrícolas, com o Romir Brandt, diretor da Trominc, e com o Adriano Malê, diretor da Agrocult, falando a respeito do déficit de armazenagem no Brasil. Você já está seguindo o nosso podcast? Então siga para você receber mais episódios e para a gente poder ter mais relevância, né? Para a coisa continuar crescendo. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a nossa próxima prosa. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.